O tema desse propósito é Zacarias, capítulo 9, verso de número 12, certo? E quando eu li, que o pastor Leandro me mandou a mensagem se eu podia vir ministrar, quando eu li, irmãos, eu falei, meu Deus, que tema é esse, Senhor? Porque a princípio, quando você olha, complicou, mas com Jesus ele descomplica tudo. E ele te mostra o porquê você vai começar a ministrar sobre esse propósito. Por que foi colocado isso no coração de vocês, de Vila São Jorge, sobre esse propósito? E eu até comentei com a Shirley. Eu falei, Shirley, todo dia, quando começou a chegar próximo de eu vir ministrar, todo dia, umas 2, 3 horas, eu acordava e o Senhor gotejava uma fração da palavra. E eu falei para ela, eu parecia que estava gerando, sabe, uma gestante que vai acompanhando o crescimento do seu bebê dia a dia. É assim quando tu começa a meditar na palavra do Senhor, quando o Senhor começa a gerar algo dentro de você a cada dia, um gotejar a cada dia, e ali depois você vai ver nascer o fruto daquilo que o Senhor gerou dentro de você. Zacarias capítulo 9, versículo, só que eu vou ler o versículo 11 e 12. Porque foi o que me chamou a atenção. E eu vou ler na tradução da NVI, que diz assim. Zacarias 9, 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os prisioneiros de um poço sem água. Escuta, muito bem. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os prisioneiros de um poço sem água. Voltai à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu li esse texto, esses 2 versículos, 3 palavras chamaram muito a minha atenção. 3 palavras que o Senhor ministrou algo no meu coração que eu vim trazer para você nessa noite. A primeira palavra está no versículo de número 11, que fala sobre aliança. A segunda palavra é sobre fortaleza. E a terceira palavra, restituição. Quando eu comecei a ler esse texto, e você já deve ter ouvido muita coisa desde o começo do propósito, o nome Zacarias em hebraico é Zacariá. Que eu falei para o meu irmão, me ensina a falar hebraico. Aí eu falei, como que se chama Zacarias em hebraico? Ele, Zacariá. E aí eu comecei a falar, mas por que se chamava assim? Porque é a junção. Zacar significa, ele lembra. Lembrado. Iá significa Iavé, Senhor, Deus. Então o nome Zacarias significa Deus lembrou, Deus lembra, o Eterno se lembra. E eu vim te dizer nessa noite que Ele se lembra de mim e de você. Nós fomos lembrados por Deus. Por isso desse tema para a Vila São Jorge, porque o Senhor está dizendo, eu não esqueci de vocês não, eu lembrei de vocês.
Zacarias foi um profeta pós-exílio. E Deus levanta Zacarias no meio do povo. Porque Babilônia, Nabucodonosor tinha invadido a Jerusalém, levado cativo. Deus levanta Sírio e faz o povo retornar. Mas o povo já estava desanimado. O povo não estava com vontade de continuar. Sabe quando tu chega num lugar e tu não sabe nem por onde começar? Porque a obra estava parada por causa de uma ordem do rei da Pérsia. Sabe, irmãos, quando você é tirado do cativeiro e você tem a oportunidade de reconstruir, vem alguém tentando sempre colocar uma barreira. É assim ou não é na casa do Senhor? Você se levanta para fazer algo e parece que sempre tem alguém que quer dificultar aquilo que tem que ser feito. Porque não tem visão de reino, acha que é ele, acha que é para ele. Não, irmão, é para o reino. E Zacarias é levantado pelo Senhor com o contemporâneo Ageu. Lembra a glória da segunda casa será maior do que a primeira? É contemporâneo. E Deus levanta Zacarias para organizar e inspirar e animar o povo a continuar a trabalhar. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus está nos levantando para organizar, para inspirar e para animar o seu povo para continuar a obra. Por quê? Porque a obra não pode parar. E aí, irmãos, o primeiro item que me chamou a atenção foi a aliança. No versículo 11, ele disse: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você. O que é uma aliança? É uma união. É uma ligação. Eu estou com uma aliança aqui, ó. Ai, não sai. Peraí, não é para sair mesmo. Essa aliança aqui é verdadeira. E dentro dessa aliança tem um nome. E dentro dessa aliança tem uma data. Por quê? Porque quando olharem para essa aliança, tem que identificar: opa, ela tem compromisso com alguém. E quando você compra uma aliança na loja do R$1,99, ela não vem com o nome de ninguém. A aliança falsa, ela não tem o nome de ninguém. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus fez uma aliança contigo. E essa aliança é a aliança de sangue. E essa aliança tem um nome escrito: Jesus de Nazaré. Você não é um qualquer. Você tem compromisso com alguém. Você tem uma aliança, um pacto. E aí, quem tem aliança, Deus se lembra. Quem tem aliança, Deus se lembra. Porque a palavra de Deus diz em Malaquias 3,16 que há um memorial diante do Senhor para aqueles que o temem. Eu posso esquecer. Você pode se esquecer. Mas Deus não se esquece. Então entenda que Zacarias foi levantado como um instrumento. Um instrumento de consolo para um povo desanimado. Irmão, tu vai ser colocado em lugar, Deus vai te levantar como instrumento de consolo.
Que você vai entrar em lugares, sabe quando a pessoa está cabisbaixo, parada, tu vai falar: meu filho, levanta a cabeça porque Deus é contigo. Vamos continuar andando e caminhando e fazendo a obra. Você é um instrumento de consolo. Deus te levantou para erguer quem está ao teu lado. E sabe como é que a gente vai fazer isso? Contando aquilo que o Senhor fez por nós. Salmo 66:16 diz: vinde e ouvi, todos os que temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Você tem contado aquilo que o Senhor tem feito para você e por você? Porque você tem aliança. E existe uma promessa para quem tem aliança. Olha o que ele disse: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você. Deus estava dizendo: eu tenho um compromisso com você. E é por causa da aliança. Eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança, a sua descendência será preservada. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança haverá livramento. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança vai ter mudança de cativeiro. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança, onde havia morte, haverá vida. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança haverá restauração. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança terá reconstrução. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança terá salvação. Sabe o que eu aprendo? Que por causa da aliança haverá cumprimentos de promessas. Deus nos fez uma promessa, porque Ele tem aliança conosco. E Deus é Deus que se lembra de promessas esquecidas. Sabia disso? Zacarias era o quê? Deus se lembra. Lembrados por Deus. E esse testemunho eu chamo de Fran e o lençol esquecido. O que a tua mão direita faz, a esquerda não pode saber, amém? Mas eu vou te contar o porquê e tu vai entender. Uma irmã lá da UCJ casou. Antes da pandemia, irmão. E eu comprei um presente para ela. Falei: Deus, eu quero dar uma coisa útil. Eu comprei um jogo de lençol bonito, do jeito que eu compraria para mim, comprei para ela. Só que o casamento, eu não tive tempo de levar na casa dela. E aí, eu falei: também não vou deixar na igreja, porque se eu esquecer na igreja, depois ela vai embora para a cidade dela, e aí fica lá, acabo esquecendo. Sabe como que é, né, irmão? Festa, crente com festa, comida, acabou-se. Esqueceu o bolso, esquece Bíblia, esquece tudo. Aí eu fui pro casamento, foi lindo. E eu esqueci o bendito do lençol lá em casa. E eu falei: meu Deus, eu tenho que pegar. Só que aí passou-se a festa e eu não fui pegar. Quando eu lembrei, eu falei: gente, ela tá aí. Aí falaram pra mim: não, ela já foi pra cidade dela, do marido dela. Eu falei: ixi, e o presente dela? Ficou. Aí eu peguei o presente e guardei. E fosse passando o tempo, irmão. E a mulher veio na cidade, minha irmã querida, amada do coração. Ela veio na cidade. Quem disse que eu lembrei? O negócio continuava guardado. Aí esses dias eu falei assim: Deus, eu vou dar uma
repaginada aqui no guarda-roupa, vou mexendo umas coisas em cima e embaixo. Quando eu puxei, eu falei, o que é isso? Um pacote? Quando eu abri, era o bendito do lençol, esquecido. E ela veio morar justamente aonde? Na minha cidade, Praia Grande. Aí eu falei, eu vou entregar. E teve gente que falou assim, mas tu vai entregar depois. 2 anos, irmão. Passaram-se 2 anos. Se eu esquecer o teu presente, me lembra, porque senão vai passar. 2 anos, 2 anos. Aí teve gente que falou assim, não, fica pra tu. Quando tu casar, tu já tem. Fica feio tu dar agora. E no meu coração eu disse, isso é semente, isso é presente, isso não é meu, eu vou entregar. Aí eu fiz uma compra na internet, queria uma jaqueta. Aí quando eu olhei a jaqueta assim, eu falei, eu quero 2. Uma de cada cor. Comprei, irmão, chegou. Vesti a primeira, eu falei, não é que deu certo pela internet, porque a gente não veste, né? Às vezes pode ficar ruim, folgado. Não é que ficou bom. Quando eu fui colocar a branca, não deu. Eu falei, oxe, mesmo número, presta atenção, mesmo número, mesmo fabricante, mas a jaqueta ficou larga. Falei, Deus, eu não tenho como trocar, é lá em Santos. O que eu vou pagar de motoboy, eu compro outra. Quando eu coloquei a jaqueta, Deus disse, não é sua. Deus disse, é da Fran. Aí eu falei, eu vou aproveitar, vou embrulhar, presta atenção, e vou entregar junto com o lençol. Olha a estratégia. E aí ela já vai me perdoar, porque eu já vou dar um presente para ela, ela vai me perdoar, porque passaram-se 2 anos. Aí Deus falou no dia 9 de julho. Deus disse assim, é hoje que você vai entregar. Eu disse, Deus, mas ela mora um pouco longe, na outra rua. E eu falei, Deus, e aí é feriado, né, irmão? Mulher assim, né? Não vou fazer nada, tá lavando, tá passando, tá cozinhando, faz tudo. Chegou no final do dia, eu tava morta. Falei, Deus, vamos unir o útil ao agradável? Eu entrego no domingo no culto. Fechou, Jesus? Não escutei a resposta. Falei, quem cala consente. Senhor, fechou, é domingo. Fui para o culto de ensino, Romanos, nós estamos aprendendo. Quando eu estou lá bem sentada, eu só escuto a porta do templo abrir. Aí quando eu dou uma olhadinha, quem está entrando? Fran. Eu disse, Deus, era hoje mesmo, né? Tudo bem. Passou o estudo. A irmã, está cumprido, mas tu vai entender. E ela disse, eu tive um sonho, fiquei tão incomodada, eu disse, eu tenho que ir para a igreja. Falei, é mesmo, bênção, eu tenho um negócio para te entregar. Ela é de Deus. Eu falei, eita, mas não é profecia não, irmão, é um presente. E aí a jaqueta eu embrulhei num presente, num pacote bem bonito, sabe, irmãos? Para ver se ela me perdoava mais rápido. Aí eu entreguei para ela, mas quando eu entreguei, quando eu peguei aquele pacote e entreguei na mão dela, Deus disse para mim, diga para ela que eu sou Deus, que me lembro de sementes esquecidas. Eu olhei para ela e eu disse, eu não tinha nada para entregar, só isso, só o pacote. E eu disse, olha, do jeito que Deus está entregando aqui para você, Ele está cuidando de ti. E Deus está dizendo que Ele se lembra de você. E que Ele se lembra de coisas que você esqueceu. Ele é Deus de sementes esquecidas. E eu olhei para ela e eu disse, aquilo que é teu, escuta, isso é para você de Vila São Jorge também. Aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Ainda que esteja na mão de outra pessoa, escuta bem, haverá uma ordem de Deus para
gente se anima quando a gente lê esse texto, porque a gente quer restituição, não é? É ou não é, irmão? A gente quer restituição e não quer só restituição, a gente quer restituição em dobro. Mas Zacarias veio me lembrar e te lembrar, porque Deus se lembra que nós temos que voltar. E sabe, pastor Leandro, voltar nem sempre é fácil. Porque voltar é você reconhecer e admitir que você saiu da onde você não deveria ter saído. Deus está dizendo para você, volta hoje. Da onde eu não mandei, decantonave, assume, andelava cheia de raça. Da onde eu não mandei você sair. Talvez você esteja acompanhando aí pela live. Deus está dizendo, volta, porque eu não mandei você sair. E voltar não é fácil. Tem que reconhecer e admitir, eu saí da onde não deveria. Você saiu do cargo? Deus mandou? Então volta. Você parou? Deus não mandou você parar? Então volta. Você saiu de outra congregação e veio parar aqui e Deus não mandou? Volta. Você saiu daqui e Deus não mandou? Volta. Quer restituição? Volta. Mas eu vou voltar para onde? Zacarias ele fala, voltai à fortaleza. E aonde é essa fortaleza? Salmo 18 diz, porque fortaleza é uma, escuta bem, é uma estrutura arquitetônica militar que ela é projetada para uma guerra defensiva. E quem e aonde é a nossa fortaleza? Salmo 18, 1 ao 3 diz, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Salmo 46 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mar, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Volta para o Senhor. Volta para a fortaleza nessa noite. Porque Deus é nossa torre segura. Ele nos protege dos ataques do inimigo. Sabe por que você tem sido atacado e ferido? Porque você saiu da fortaleza. Porque a fortaleza ela foi projetada para te defender. Volta hoje para a fortaleza.
Sabe por quê? A dificuldade vem, o vento vem, a tempestade vem. A mesma dificuldade que bate na casa do ímpio vai bater na minha casa também. Mas sabe o que vai fazer a diferença? É aonde nós estamos alicerçados. Aquele que está alicerçado na rocha não se abala, mas permanece para sempre. Aí sabe o que eu acho lindo nesse versículo? Que ele diz assim: voltem à sua fortaleza, prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu li esse versículo, irmãs, o meu coração se derreteu. Sabe por quê? Entre voltar e restaurar, existe uma coisa nesse meio, chamado tempo. E sabe que tempo é esse chamado entre a volta e a restauração? É o tempo de superação. Sabe, irmãos, nesses últimos dias a gente tem enfrentado muitas dificuldades. Dentro, fora da casa do Senhor, no trabalho. Mas o Senhor está nos chamando para um tempo de superação. Muitas pessoas perderam entes queridos, vivem o luto, vivem a dor, e Deus entende. Mas essa palavra está dizendo: voltai à fortaleza, porque o Senhor é aquele que, quando a gente não tem força, a gente pode correr para Ele e Ele nos fortalece. A gente está vivendo dias de dificuldade, de desânimo. Às vezes você olha para a pessoa está, sabe, parece que perdeu o prazer de viver. Mas aqui, eu quero te dizer que você tem que romper nessa noite. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, Jesus, acaba comigo. Eu me lembrei, e isso eu vou falar porque Deus está falando comigo. Porque tem pessoas que estão em luto, que perderam seus entes queridos, e que estão desanimados, tristes, abatidos. E isso aconteceu comigo no ano de 2009, quando nós perdemos as gêmeas da Bia, da pastora Bia, e perdemos o meu pai. Irmãos, dói, não é fácil. No dia que as gêmeas faleceram, 3 dias depois, eu tinha que ministrar num culto setorial no Jockey Club. Um culto setorial de irmãs. Tu já viu o culto setorial de irmã tá vazio? Minha irmã internada em São Paulo, eu aqui. Tinha recebido o corpo das crianças, eu, meu irmão, minha cunhada, pastor Paulinho e a irmã Verinha, que foi lá. E eu cacei, irmãos, o telefone dessa missionária, porque eu ia dizer para ela: não tô bem. E eu, irmão, eu perdi o telefone dessa mulher e ninguém tinha para me dar. E eu disse: Deus, eu não volto atrás com uma palavra. 3 dias depois eu me arrumei, peguei o ônibus e comecei a ir, irmãos, parecia que estava me rasgando. Quando eu olhei a igreja de Jockey Club, não tinha mais lugar para entrar. Galeria lotada. Os bancos não tinham mais onde colocar uma criança. E eu olhei aquela igreja e eu disse: Deus,
louvor, tá ali o povo cheio de glória e eu lá, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Quando a missionária me chamou, eu subi no púlpito, olhei assim, deu aquele panorama assim. Aí sabe qual é a sensação de quem vai ministrar? O povo tudo com a boca aberta assim, dizendo, joga aqui. E eu dizendo, Deus, o luto tá doendo. Porque eu orei. Eu jejuei. Nossa família orou. Jejuou, mas o Senhor permitiu que elas fossem embora. Sabe por quê? Porque a minha força e as tuas forças, o Senhor estava querendo me ensinar que não depende das circunstâncias que nos cercam. E quando eu olhei aquele povo todo de pé, eu falei, Senhor, Deus me trouxe o tempo de superação. Eu tive que rasgar o meu luto por algo maior. Você está entendendo? Deus quer que você rompa esse luto porque Ele tem algo maior para a tua vida. E aquela noite, o Senhor restaurou não somente a igreja de Jockey, mas a minha vida. Então nessa noite, entenda que para voltar e restituir, você vai ter que superar muita coisa. Porque superar significa ação de superar, se tornar superior, ultrapassar, transpor, deixar para trás, mudar de lugar, tempo e contexto. Sabe o que eu aprendi? Que Deus não é indiferente com a nossa dor. Às vezes você não está enfrentando o luto, mas você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento. Você está enfrentando uma dificuldade dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com amigos. Deus não é indiferente com a nossa dor. Mas chegou o tempo de superar. Chegou o tempo. E superar não é esquecer. Porque já vão se passar 11 anos. O Felipe nasceu depois. Olha o fruto. O Felipe nasceu logo depois, 1 ano depois. E quando eu falo isso, ainda dói. Mas o Senhor me ensinou a estar acima da dor, acima das dificuldades, acima do vento. Deus estava dizendo, olha, não é na tua força, mas é na minha. É tempo de superação. Aí talvez você esteja olhando e dizendo, irmã Mislene, mas eu não sou mais a mesma. E eu te digo, você não será mais a mesma. Você não será mais o mesmo. Porque você vai sair crescido e fortalecido para a glória de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer, a vida tem que continuar. Eu entendo que tu está passando pelo luto, pelo choro, pela dificuldade, mas hoje chegou o tempo de você romper e superar. Existe vida após a dor. Lembra de José? Vendido pelos irmãos por causa de um sonho, de um propósito, de uma promessa. Vendido pelos irmãos. Dói, irmão. Porque você ser traído e vendido por alguém que você não conhece dói. Mas você fala, fulano nem me conhece. Mas quando é por um irmão
que te conhece, que come contigo na mesa, que senta contigo, dá glória a Deus, e você fala: meu Deus está me vendendo. Aí ele é levado, já butuca o olho nele. Potifar falava: oxe, ele vai organizar aqui, eu estou vendo alguma coisa diferente nesse moço. Começa a fazer um ótimo trabalho, mas o inimigo trabalha também. Ele diz: eu não posso deixar esse negócio continuar não. Aí entra na mulher de Potifar e ela começa a dar em cima dele. Ele diz: olha, o meu Senhor não me restringiu, eu faria isso com Deus e com o meu Senhor que não me restringiu nada a não ser você. Ele foge, preso, acusado injustamente, vai para a prisão. Irmão, tu já foi acusado injustamente? Dói. Na prisão olham para ele e falam: esse camarada é diferente, deixa ele dar uma organizada aqui. Sabe o que acontece? A unção que Deus derramou sobre a tua vida, não importa o cenário, ela sempre vai se destacar. Tu pode estar no tempo de dificuldade, vão te olhar e vão dizer: eita, esse é diferente. Você pode estar lá por cima da carne seca, vão olhar para você e vai ser diferente. Sabe por quê? Porque a túnica não era externa, mas era algo descido do céu. Uma vez, irmãos, eu fui num ciclo de oração. Falei: Deus, eu quero que tu fale comigo. Estava atribulado, irmão. Cheguei no ciclo de oração lotado, bem longe, nem sabia onde eu estava. Alguém me levou. Sentei lá no meio. Falei: vou ficar aqui quietinha, de trás da coluna. Ninguém vai me enxergar. Ninguém me conhece. Vai dar nem oportunidade. Tem um monte de irmão. Dobrei o joelho e falei. Quando eu dobrei o joelho, Deus me deu uma palavra. Falei: Jesus, não começa. Não começa porque hoje eu estou bem, não. Irmão, como Naamã, mostra a tua lepra, porque Deus tem poder para curar. Fica aí, se escondendo, botando roupa, fingindo que está saudável, mas está doente, contaminando quem está do lado. Chega para o profeta aqui e fala: pastor, eu não estou bem não. Ora ao Senhor, porque eu sei que Deus tem poder para me curar. Aí sentei, irmão. Aí o fogo lavando terra. Daqui a pouco a dirigente do ciclo de oração, eu tenho até medo de dirigente do ciclo de oração. Ela olhou assim e disse: essa irmã de óculos tá com oportunidade. Eu falei: óculos? Várias pessoas têm óculos. Continuei na minha. Ela disse: é tu mesmo, irmã. Aí eu já dei aquela olhadinha assim, eu falei: cadê essa irmã de óculos, meu Deus? Ela disse: é tu mesmo que olhou para trás. Deus está mandando tu vir aqui deixar uma palavra. Irmão, quando eu olhei, que eu fui lá, eu falei: Jesus, eu não acredito. A única pessoa que estava de óculos naquela igreja era eu. Não adianta você se esconder. A unção e a graça que o Senhor derramou sobre a tua vida, ela vai resplandecer, seja em casa, seja na prisão, seja lá no palácio, aonde você andar, a unção de Deus vai brilhar sobre a tua vida. Para de se esconder. Aí é acusado e preso injustamente. Aí lá na prisão, o padeiro e o copeiro têm sonho. E de sonho José entendia. Podia ter ficado traumatizado. Não vou falar mais nada de sonho não, porque eu estou por causa daqui, ó. Onde eu estou por causa do sonho? Não importa. Não importa onde tu vai parar. O que importa é que o propósito vai ser concluído. Aí ele fala pro padeiro: tu vai morrer, mas tu vai ser restituído. Aí ele fala assim, ó: e quando tu estiver lá do lado de Faraó, lembra de mim. Fala que eu estou aqui injustamente. Talvez o copeiro tenha olhado e falado: fechou, José. Deixa eu chegar do lado do cara que tu vai ver, eu vou te tirar daqui.
Mas, irmãos, você pode ser esquecido pelos homens. Para com esse negócio. Ai, o pastor não me elogiou. A fulana não falou que ficou bonito. Tu trabalha para Deus e não para o homem. Porque a tua recompensa vem da mão de Deus. A gente aprendeu hoje de manhã que a gente tem que servir aos homens, sim, porque o Senhor falou: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu irmão como a ti mesmo. A gente tem que servir aos nossos irmãos, mas não espere elogio de ninguém para trabalhar. Aí o copeiro esqueceu de José. Está na prisão, vendido pelos irmãos, preso injustamente e esquecido pelos homens. Mas Zacarias chegou na vida de José. Deus se lembrou dele. E Deus deve ter olhado do céu e dito assim: José, chegou o tempo de superação. Faraó tem um sonho, ninguém entende. E aí o copeiro disse: ixi, dos meus pecados me lembro hoje. Tem alguém lá na prisão que interpreta sonhos. Entenda que o tempo de você voltar e de você aparecer é Deus quem determina. Sabe por que Deus fez isso? Porque já tinha chegado o tempo de José ser colocado na posição que ele deveria ocupar. Não queira ocupar uma posição que Deus ainda não te chamou. Aprenda a ter o tempo de superação. Sabe por que hoje a gente está vivendo numa época que os crentes querem ser exaltados para passar na cara do outro? Sabe o que tu vai ganhar? Nada. Deus não exalta aquele que a si mesmo se exalta, mas Deus exalta aquele que se humilha na sua presença. Fulano ainda vai me ver exaltada. Vai passar por um processo de quebrar, porque Deus não exalta aquele que acha que pode, aquele acha que é. Aí Deus vem aqui e fala assim: peraí, vou trazer uma pessoa que é dependente química, vou dar um banho de unção, de glória, vou encher do meu espírito. Aí levanta e fala: por que ele não eu? Porque Deus só levanta aquele que aprende a passar pelo tempo da superação. Aí José é colocado como governador, casa com a filha de Faraó. Ó, que bênção. E nascem dois frutos, Efraim e Manassés, que externa um fruto que já havia nascido dentro de José. Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Manassés nasce, mulher dele fica grávida de novo, nasce Efraim, que significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe o que eu quero te dizer? É no tempo da aflição que você vai crescer. Aquelas parteiras e aquele povo estava afligido ali debaixo de um jugo, como a minha irmã falou. Mas enquanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam e se fortaleciam. Então entenda que nessa noite Deus vai te fazer crescer na terra da tua aflição. É como José, é esquecer para crescer. Manassés é esquecer, Efraim é para crescer. Lembra lá de Davi? Achou que o pecado dele ia ficar encoberto. Deus levanta o profeta Natan e falou: vai lá, fala com ele. E a sentença era de morte. Davi, ele se levanta, ele ora, ele jejua, ele se prostra, mas a sentença não muda.
7 dias depois, a criança vem e morre. E aí todo mundo fala assim: olha, Davi está inconsolável. Como é que a gente vai chegar e vai falar para ele que a criança morreu? Só que Davi, ele começou a perceber a movimentação e ele entendeu que a criança tinha morrido. Sabe o que Davi faz? Se levanta da terra, se lava, se unge, muda de roupa, entra na casa do Senhor para adorar. Sabe o que Davi aprendeu? Enquanto havia vida, eu lutei. Enquanto a criança estava viva, eu busquei, eu orei, eu falei com Deus, eu me abati. Mas o luto chegou. E Davi entende que ele precisava superar aquele momento de dor. Ele se lava, se unge. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que eu não posso mais mudar nada, então me ensina a superar. Ele se lava, ele se unge, ele muda de roupa e ele entra na casa do Senhor para adorar. Sabe por quê? Porque Salomão precisava nascer. Deus está dizendo: você tem que superar esse tempo, romper com esse tempo de dificuldade, de luto, porque Salomão vai nascer do teu ventre. E aqui, irmãos, depois que eles aprendem a superar, vem o tempo de restauração. E a restauração não vem só uma restauração, ela vem em dobro. Restaurar significa recuperar a posse, o domínio, restabelecer, recompor ao primeiro estado de melhor estado, fazer existir novamente e recobrar a saúde. Sabe o que Deus me lembrou? Ezequiel 37. Vale dos ossos secos. Deus sempre tem um profeta para um vale. Quem sabe o profeta é você. Aí Deus levanta Ezequiel e diz: poderão viver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. Porque a palavra de Deus diz que eram sequíssimos. E quando você olha o impossível, você fala: Deus, só tu sabe. Para não dizer que a minha fé foi abalada agora, só tu sabe. E Deus mostra para Ezequiel 4 fases de uma restauração. E eu estou encerrando agora, porque não vai dar tempo de falar sobre as 4 fases. Quando Ezequiel começa a profetizar que Deus diz que vai fazer, ele fala: então profetiza. Profetiza. Começa um rebuliço. Não é assim? Tá tudo mais ou menos. Aí tu vai buscar o Senhor fala: profetiza. Aí tu começa a profetizar, parece que o negócio aperta. Aí tu fala: Deus, tu não mandou eu profetizar? Aí Deus diz: é lógico que eu mandei. Mas para que a restauração aconteça, tem que estar tudo no lugar. Sabe, pastor Leandro, às vezes parece que o negócio vai, mas não vai. Continua na tua posição de profeta, como Ezequiel. Profetiza. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Continua profetizando. Mas parece que está começando um reboliço. Continua profetizando. Porque é Deus tirando, encaixando e colocando tudo no lugar para trazer uma restauração genuína. Porque Deus não vai restaurar pé com braço.
cabeça, com o joelho. Tem crente querendo restauração, mas tá de qualquer jeito. Como é que tu quer restauração? Deus não restaura lugar sujo. Templo tem que estar arrumado e limpo. E o templo é você e eu. Volta para Fortaleza. Estou no pecado, mas a graça superabundou. É tanta graça que já caiu na desgraça. Porque a lei, eu aprendi isso em Romanos. A lei, ela te exige obediência. A graça é transformação. Sabe por quê? Porque quem é transformado mesmo pela graça, ele não tem vontade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Deus quer restaurar, mas vai ter que começar a ter uns rebuliçozinhos. Pastor, continua com a tua posição de profeta. Continua profetizando. Mas pastor, está tendo um rebuliço. Eu estou profetizando, fique em paz. Vai entrar tudo no lugar. Tem a visão de Ezequiel. Continua com Deus, fecha com Deus e deixa o rebuliço acontecer, o burburinho acontecer. Porque Deus vai limpar. Porque a restauração e a obra não vai parar. Porque Zacarias, Deus se lembra deste lugar. Aí começa o rebuliço. Daqui a pouco deve ter parado tudo. E agora? Começou a nascer nervo. Aí eu achei interessante. É nervo, carne, pele e espírito. Sabe por quê? Um dia, se Deus der revestimento. Mas aí tu pode olhar e dizer: tá com nervo, tá com carne e tá com pele. Aí tu vai olhar e tu vai dizer: meu Deus, mas cadê a vida? Deixa que o Espírito Santo vai começar a encher, vai começar a transbordar. E a palavra que o Senhor vai liberar sobre a minha e a tua vida é vida. Aonde tinha morte, aonde parecia que só estava de pé, só a casca, Deus está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito e vão voltar a viver. Mas para isso acontecer, volta. Reconheça a autoridade. Tem muito crente morrendo porque não reconhece a autoridade. Não concordo, come sal e vai orar. O dono da obra é Deus. Tu trabalha para o reino. A unção que você reconhece, você respeita. Se tu não respeita a autoridade, tu vai respeitar a Deus. E tu quer restauração, volta hoje para Fortaleza. Volta hoje para Fortaleza. Não concordo com a liderança. Vai orar. Que restauração, mas manda subir, canchão na raça. Para de ser leproso e ficar contaminando. Pastora Tânia, eu não sei, Jesus. Pastora Tânia, tu viu a Rose? Ai, eu não concordo. Para de ser leproso e querer contaminar um, contaminar outro. Irmão, Davi teve Saul na mão, mas o temor era tão grande. Ele sabia que ainda que ele estivesse errado, ele era ungido do Senhor. E ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Deus se entregou na mão dele. Ele cortou a orla. Mas ele não fez nada. Porque a minha e a tua justiça é Deus. Quer restauração? Volta. Volta. Contaminou, vai ter que descontaminar. Como assim, irmão? Vai pedir perdão. Vai falar: pastor, eu deixei a minha língua preta. E ser usada pelo diabo. Contaminei alguns. Me perdoa. E me ajuda. Não aceite palavras de maldição.
dentro da tua casa, pelo telefone, WhatsApp. Se alguém chegar e falar, vamos falar de fulana, vamos orar por fulana. Ai, vou falar com o pastor porque eu não concordo com a fulana. Vai orar pela fulana. Não vai chegar restauração se tu não voltar para Fortaleza. Deus só restaura quando tiver tudo no lugar. Você foi chamado, você ouviu aqui hoje, para onde passar, trazer vida e não morte. E Ezequiel vai continuar profetizando. Você está pensando que o pastor Leandro vai parar de profetizar porque, ai, não gostei do propósito. O problema é seu. Quem tem que gostar é Deus. Ai, não gostei do grupo de louvor. O problema é seu. Quem tem que gostar é Deus. Porque quem levanta é Deus. Quem abate é Deus. Quem cura é Deus. Quem fere é Deus. Quem exalta é Deus. Quem humilha é Deus. É Ele que é o dono da obra. Quer restauração? Volta para Fortaleza. Porque Deus tem uma promessa contigo e comigo. E Ele se lembra da aliança. Amém? Grupo de louvor aqui, irmãos. Ô glória. Irmãos, quando eu vi 5 carros parando na frente da casa da minha irmã, eu falei, meu Deus do céu. Vai chegar esse povo todo lá. Deus estava dizendo, eu estou mandando reforço para aquele lugar. E aí a gente veio na carreata, irmão, um atrás do outro. Eu falei, que coisa linda, Jesus. Deus está mandando reforço, isso é profético. Viu, pastor Leandro? Deus está mandando reforço. Foi só um profético, só foi para olhar e dizer, nós estamos lá. Mas quando eu vi, eu falei ainda para Shirley, eu falei, Shirley, Deus estava mandando reforço, era coisa linda, assim, um carro atrás do outro, e vai ser reforço, que não é um para a direita, outro para a esquerda, não, vai andar um atrás do outro, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, porque Deus quer trazer restauração, mas volta para Fortaleza, volta, porque Deus tem um plano contigo, aleluia, Deus tem um plano contigo.